Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Olá, boa noite a todos e a todas. É com muito respeito e carinho que eu adentro aí as vossas residências para trazer aí uma reflexão hoje, né, num dia como esse. Então, obrigada por estarem conectados conosco. Gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade de estar aqui, mediando esta mesa, e parabenizar pela organização deste congresso, que certamente ficará para a história desta instituição. E em nome da Unifesp, agradeço também a presença virtual das doutoras convidadas a compor a mesa, Anderson dos Santos, Ana Benite, Simone Moraes e Sônia Guimarães. Esta mesa traz como título uma provocação, que remete ao baixíssimo número de mulheres negras doutoras na área de ciências exatas em nosso país, mas que tem por trás pautas que permeiam toda a nossa sociedade e que já convivemos com elas há muito mais tempo que a do Covid-19, e cujas vítimas não temos registro numérico, o racismo e o sexismo. Estas e outras questões têm sido discutidas de forma profunda e séria em algumas importantes sessões deste congresso. Aproveito para agradecer e parabenizar pela imensa contribuição das professoras e professores Rosiane Borges, Berenda Silva, Berenice Bento, Marina de Almeida, Renata Gonçalves, Márcio Macedo, Marcela de Salete, que de forma brilhante nos trouxeram importantes reflexões. Como esta mesa de hoje, queremos acrescentar elementos a este debate e discutir questões que envolvem mulheres negras acadêmicas da área de exatas, por meio do relato da experiência e a atuação de cada uma de nossas convidadas. Se tivéssemos que resumir o objetivo desta mesa redonda em uma única palavra, esta seria visibilidade. Infelizmente, uma das formas com as quais o racismo e o sexismo, a homofobia e muitas outras formas de opressão nos atingem é a invisibilidade, que pode ser notada ao se fazer uma análise das mesas e de seus convidados neste e em quase todos os congressos acadêmicos até hoje. Uma das formas de combater, contrapor e trazer oportunidade de reflexão é a organização de mesas redondas em que raça e gênero estejam no título, mesmo que nossas convidadas e outras mulheres negras possam acrescer muito em vários outros temas presentes nestes congressos e em outras mesas. Essa conversa será mediada pela professora Ana Maria do Espírito Santo, minha colega, que daqui a pouco irá se apresentar, e por mim, Cláudia Aline Azevedo dos Santos Mesquita, doutora em matemática pela Unicamp, licenciada e mestre em matemática pela Universidade Federal do Pará, minha terra natal, casada e mãe da Maria Alice e do Otávio, filha da dona de casa, Ana Azevedo, e do mestre de obras Alberto Neres, hoje professora no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp São José dos Campos, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante desse instituto e uma apaixonada pela educação transformadora. Passo agora a palavra para minha amiga, colega Ana Maria. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu encontro vocês hoje todos aqui. Eu sou a professora Ana Maria do Espírito Santo, sou paulistana, nascida e crescida na Zona Leste de São Paulo, fiz bacharelado em Física pela Pontifícia Universidade Católica, posteriormente tive obtenção de título de mestre e doutorado na área de Tecnologia Nuclear, na USP, São Paulo, e fiz uma parte de especialização no exterior, na Suíça, na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Eu venho aqui, antes de tudo, expressar minha gratidão e o meu respeito às nobres mulheres que me antecederam também, para que pudéssemos ter essa oportunidade de ocupar os espaços que elas lutaram e não puderam. Lutamos para coabitar na humanidade com todas as mesmas condições de igualdade. O assunto em pauta é de extrema importância no contexto brasileiro e no contexto mundial. Sim, temos que sentar e conversar sobre isso.
temos que esclarecer, temos uma crise que não é só apenas sanitária, mas é uma crise social, uma crise de identidade humana, de relacionamentos humanos. São nesses momentos de crise que temos oportunidades de reconstruções. Temos que reconstruir valores desse fator humano na sociedade, primeiro, como mulheres, segundo, como pretas, e terceiro, na bombástica combinação dessas duas palavras referentes a gênero e etnia. Assim, tenho a honra de apresentar nossas convidadas que compõem essa mesa de conversa. Quero apresentar a professora doutora Ana Maria Canavarro Benite, carinhosamente chamada de Anitta, que é doutora e mestre em Ciências e licenciada em Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, atualmente professora associada da Universidade Federal de Goiás, onde coordena o Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, o LPEQI. Tem várias ações, atividades, prêmios referentes à defesa, promoção e proteção dos direitos humanos e da igualdade racial, e também a popularização da ciência. É professora homenageada, dando seu nome ao Centro Acadêmico de Licenciatura Plena em Ciências da Unifesp, Diadema. Recebeu o prêmio SBPC de Goiás de popularização da ciência. Também recebeu honra ao mérito e reconhecimento à luta e defesa da educação em Goiás. É militante do Grupo de Mulheres Negras da Andaras do Cerrado. Foi presidente e atualmente é secretária executiva da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. É orientador de 2 pós-graduação da UFG, com inúmeros artigos em periódicos especializados e capítulos de livros publicados. Professora, é uma honra tê-la aqui conosco nessa mesa. Também vou apresentar a professora doutora Anderson dos Santos Paula, que é graduada em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tem mestrado em Ciência dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, Rio de Janeiro, e doutorado em Ciência dos Materiais pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Logo, após se doutorar, ela passou a fazer parte da equipe de colaboradores da Divisão de Metrologia de Materiais, de MET, do IMETRO, na condição de pesquisadora bolsista. Também ainda no Rio de Janeiro. Posteriormente, trabalhou como pesquisadora e coordenadora de projetos especiais no Centro de Pesquisa da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, e, em paralelo, iniciou a carreira como docente nos cursos de Engenharia, Design, Administração, no FOA, em Volta Redonda também. Passou a dedicar exclusivamente a carreira de docente e pesquisadora no Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, como professora associada 1 e pesquisadora em regime de dedicação exclusiva, é docente e pesquisadora no Departamento de Engenharia de Materiais do Instituto Militar de Engenharia. Atua nos cursos de graduação, Engenharia Metalúrgica, Materiais e pós-graduação em Ciências dos Materiais. Tem experiência em várias áreas, em vários temas na área de engenharia. Bom, professora Anderson, também é um prazer recebê-la nessa discussão. Vou apresentar agora a professora doutora Simone Maria de Moraes. A professora Simone é paulistana de nascença, mineira e baiana de coração. Cursou bacharelado em matemática na Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo, é mestre em matemática pela USP São Carlos e doutora em matemática pela Unicamp, e fez pós-doutorado na Universidade de Valência, 2008. Tem 24 anos de experiência em docência. Eu também me questionei se ela não tinha 24 anos de idade, mas é só em docência que ela tem de experiência de 24 anos. E desde julho de 2014, ela é docente na Universidade Federal da Bahia e atualmente está no Departamento de Matemática. Seus trabalhos de pesquisa tratam da aplicação de teorias e singularidades em geometria diferencial, e suas pesquisas tratam da interface entre as áreas de geometria diferencial, teoria das singularidades e topologia, estudando curvas, superfícies. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em matemática na Universidade Federal de Viçosa e é orientadora em programa de pós-graduação. Ela tem atuado também em projetos de capacitação docente e de iniciação à docência. Muito obrigada, professora Simone, por também fazer parte aqui conosco nesse debate. E também venho apresentar, com honra,
a professora doutora Sônia Guimarães, que possui graduação em licenciatura em Ciências, duração plena pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, e doutorado em Materiais Eletrônicos pela The University of Manchester, Institute of Science and Technology. Atualmente é professora adjunto do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, no DCTA, ITA. Tem experiência na área de física aplicada, propriedades eletroópticas e ligas semicondutoras crescidas epitaxialmente. É professora de física experimental das engenharias. Tem experiência na área de ensino de física, aplicando metodologia de aprendizagem baseada em problemas, PBL, em inglês, do acrônimo em inglês. É palestrante nos temas incentivo as meninas para optarem por ciências exatas, tecnologias e engenharia em suas carreiras, revolução digital e as profissões do futuro, e empreendedorismo. Luta contra o racismo e discriminação de gênero, e palestras motivacionais para quem se sente como vítima desses crimes. Faz parte da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, do Grupo de Trabalho em Equidade Racial em Física da Sociedade Brasileira de Física, SBF, é conselheira fundadora da Afrobras e mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares, conselheira do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, da Prefeitura da cidade de São José dos Campos. E prazer imenso tê-la, professora Sônia, nessa discussão. Agora que conhecemos, né, as componentes dessa mesa, né, e a sua formação acadêmica, e percebemos a competência de cada uma dessas mulheres, porque aqui eu fiz um pequeno recorte do currículo dessas mulheres. Passo a palavra, então, volto a palavra para a professora Cláudia, para dar início à proposta de discussão da mesa. Por favor, professora Cláudia, fique à vontade. Obrigada, Ana Maria. De fato, muita responsabilidade estar aqui hoje com essas mulheres, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa conversa. Pedimos que nos dassem um pouco sobre como se deu e como se dá a sua relação com a área de exatas e também sobre os sucessos e os percalços em suas trajetórias acadêmicas, para que assim possamos inspirar ainda mais mulheres negras a também construírem suas trajetórias nessa área sem medo. Além disso, gostaríamos de saber em que momentos de suas carreiras perceberam que era preciso trazer a perspectiva de raça para a discussão. Em que momento perceberam isso? Passo a palavra agora, então, para Ana Benite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder estar entre nós, né, para essa conversa, e eu gostaria muito de dar uma boa noite para a galera do Centro Acadêmico, né, de Diadema. Muito obrigado pela homenagem, a gente ainda não se conhece, mas espero que vocês estejam aqui. Bem, então, o nosso objetivo hoje é responder a pergunta, né, através das nossas trajetórias. Mulheres negras nas ciências, onde estão? E eu vou contar um pouco para vocês em que momento isso chega na minha vida, né? Bem, essa é uma das primeiras fotos, né, de um congresso científico internacional que aconteceu em 1927, é um primeiro registro imagético da 5ª Conferência de Solvay. Isso em 1927. Reparem que aqui a gente consegue identificar apenas uma mulher, né? E todas essas pessoas são pessoas brancas. Bem, na 25ª Conferência de Solvay, em 2011, muitos anos depois, o número de mulheres presentes nessa conferência aumenta em 100%. Né? E aqui a gente consegue ver 2 mulheres, e essas mulheres ainda são brancas. Né? O quadro de cientistas negros e negras, ele fica invisibilizado. Não é porque a gente não produz ciência, né? Porque a gente encontra um lugar de resistência junto à projeção do sujeito universal, mas junto também ao próprio ambiente de produção dessa ciência, né? Que é um ambiente de meritocracia, de competitividade, né? De uma falácia de meritocracia que tenta desqualificar as nossas presenças comprometidas dentro desse espaço acadêmico.
Existe no mundo, nesse exato momento enquanto a gente conversa, uma discussão que agrega inovação à perspectiva de produção em ciência e tecnologia. E a inovação se dá pela presença da diversidade. A ciência produzida pelo sujeito universal já se mostrou ineficaz, haja vista, apesar de toda a discussão de distribuição de renda no mundo, né, os países, nesse exato momento em que nós somos acometidos por uma pandemia, não estarem tão à frente assim um dos outros. Mas, enfim, que resposta é essa que essa ciência dá? Né? E aqui eu advogo pelos dados que dizem respeito especificamente ao recorte de gênero. É preciso consertar os números, consertar as instituições e consertar esse conhecimento. É preciso que outras perspectivas sejam levadas em consideração quando um país quer produzir ciência e tecnologia. Né? Os relatórios internacionais mostram que mulheres à frente de projetos necessariamente conduzem projetos que têm uma resposta social apontada. Bem, enquanto isso, no nosso país, qual é o quadro? Enquanto o mundo todo discute sobre a presença da diversidade dentro dos quadros de produção e ensino de ciência e tecnologia, qual é o quadro no nosso país? A primeira lei, né, que sai no nosso país, que dá direito ao afastamento por maternidade às bolsistas de pesquisa, vejam, nos quadros de pós-graduação, não de iniciação científica, sai no nosso país apenas em 2017. Somente em 2019, pontuado nos concursos, né, o número de filhos que uma professora tem. Isso é muito importante, porque eu tenho 3 filhos e isso faz total diferença ao meu tempo de dedicação. O tempo de vida dessas crianças faz diferença na minha vida produtiva. Bem, a primeira bancada constituinte no nosso país, ela é da primeira Constituição e fica, não por acaso, constituída como a bancada do batom, com 26 parlamentares. E o nosso plenário ganha, né, do Senado, ganha o seu primeiro banheiro somente em 2015, o primeiro banheiro com recorte de gênero, aonde essas mulheres frequentavam antes da existência desse banheiro. O que era permitido a essas mulheres? Como a nossa colega Cláudia mencionou aqui, esse é um retrato, né, desse quadro que é refletido em nosso país nas carreiras de ciências. Vejam esse mapa aqui, é uma varredura de 96 a 2008, né? Entre as preferências por mulheres nas carreiras de ciências. Reparem que nas carreiras ditas de ciências e tecnologias, as nossas presenças é menor, e muito menor. A nossa capacidade laboral ela é expropriada quando o mercado de trabalho ou quando uma sociedade machista e misógina nos diz que as carreiras dos cuidados, né, não sobre, por acaso, as carreiras que ganham menos, porque o mercado de trabalho também é o lugar de distribuição de renda, são as carreiras em que mulheres têm maior proporção. É como se as habilidades do cuidado fossem inatas e que a gente estivesse predestinada para isso. Isso interrompe sobremaneira a continuidade das nossas carreiras. Bem, mas quando a gente tem um recorte de raça, lança um recorte de raça sobre esse olhar, o que a gente tem aqui é um retrato do crime perfeito. E foi exatamente, né, por conta desse crime perfeito que eu nunca consegui me separar de quem eu sou. E isso acontece com a carreira de outras tantas pesquisadoras negras no nosso país. É impossível você se separar da sua identidade, porque o nosso corpo chega primeiro. Esse é um quadro de distribuição de bolsas na maior agência de fomento do país, e esse quadro é de 2015. Nós somos a maioria de bolsistas na iniciação científica, mas no doutorado e na produtividade científica nós somos um número ínfimo. O CNPq projeta o primeiro painel Pioneiras da Ciência somente no ano de 2012, quer dizer, vários anos depois da sua fundação, em 1936. Reparem, não há uma mulher não branca nesse painel.
E as mulheres negras são as mesmas que são projetadas dentro do molde de interdição da própria comunidade científica. Esse daqui é um modelo hierárquico de evolução das espécies que vai para os nossos livros didáticos. Nós não só não discutimos mulher em sala de aula, como não damos visibilidade às questões pertencentes do feminino. E isso faz com que as nossas estudantes da escola básica e também da universidade não consigam mencionar sequer o nome de uma mulher negra cientista, um livro de uma mulher que estudou, algum artigo que leu. Nós estudamos que macaquinhos, na escala de evolução da espécie, viraram homens, e não por acaso homens brancos. Apesar de todos os estudos de datação da espécie humana serem estudos de marcadores femininos mitocondriais e terem um resultado concluso de que nós somos descendentes de uma mulher africana, portanto, de uma mulher negra, que está exposta aí no museu em Londres. Bem, eu gostaria de deixar para vocês a seguinte reflexão, né? Nós existimos e é preciso fazer uma ciência comprometida com aqueles corpos que são interditados, quer seja em sua capacidade laboral, mas, sobretudo, pela cor desses corpos, né? Nós existimos na diáspora, tal como Luísa Marinho, ou Mestre Janja, que é uma atuante da contemporaneidade, uma mestra de capoeira, professora da UFBA, ou a tia Ciata, que cria o samba de partido alto, ou as feministas negras Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, que já discutiam o conceito de interseccionalidade, ou seja, das marcações que recaem sobre um corpo feminino negro. Essas marcações, elas são de gênero, mas, sobretudo, são de raça. E nós existimos também na presença de Jurema Werneck, que hoje é relatora da Anistia Internacional no Brasil. Mas nós existimos, sobretudo, nas carreiras que geram projeção para o desenvolvimento de uma nação. Tal como Edina Alves, que é a primeira engenheira civil negra do nosso país e se forma numa turma de 42 homens. Ou Luane Santos, que ensina a matemática através da geometria das tranças Nagô. Ou essa equipe de químicas que está aqui ao meu lado, Bárbara Carini, Niceia Amauro, que é a atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, Sônia Guimarães, que vocês vão ouvir falar, ou Mércia, ou a própria Viviane dos Santos, ou a doutora Denise Fungaro, que é também uma companheira, ou Catemari Rosa. Nós existimos, né? E nós produzimos também uma ciência que é engajada. E foi aí, né, que eu invisto num projeto de pesquisa e extensão, que é o projeto Investiga Menina. E eu convido a todos que estão aqui hoje, todas as pessoas que vão lá, fortaleçam o nosso projeto e conheçam o Investiga. O Investiga é um projeto de pesquisa que ensina ciências exatas nas salas de aula a partir das contribuições das pesquisas de cientistas negras contemporâneas. E, ao mesmo tempo que luta contra a invisibilidade das cientistas negras brasileiras, incentiva meninas negras, que são a maioria dentro das escolas públicas no nosso país, as escolhas pelas exatas e tecnológicas. É possível deslocar o currículo branco, hegemônico, eurocêntrico e de laboratório para currículos que falem com as nossas existências, mas, sobretudo, para currículos que gerem possibilidades das nossas existências. Bem, eu agradeço, né? Essa é a minha primeira intervenção. Meu muito obrigada. Aqui ficam alguns contatos aí para que a gente possa seguir se comunicando. Muito bom. Obrigada, professora Canavá Benite. Obrigada pela aula, obrigada por estar hoje aqui, né, apresentando para a gente essa quantidade de conhecimento, quantidade de trabalho e essa quantidade de humanidade, acima de tudo, né? E agora eu passo a palavra aí para a doutora Anderson dos Santos, para nos contar um pouquinho aí da sua história. Muito boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, né, dividindo um pouquinho da minha história, né, para dar incentivo a outras meninas, mulheres negras, né, a buscar seus sonhos, seja na área de exatas, seja em qualquer área que for.
Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vou contar um pouco da minha história, né, que apesar de ser uma história singela, né, se confunde um pouco, né, com a história de luta, né, de algumas mulheres no Brasil. Meu nome é Anderson, sou engenheira metalurgista, né, mestre, doutor em ciências materiais, né, mas para chegar, né, a essa formação, né, uma menina nasceu em 1976, né, no sul do estado do Rio de Janeiro, né, uma fluminense, né, que conviveu, né, desde os seus primeiros dias de vida, né, com a sua família, na cidade de Barra do Piraí, também no sul do estado, né, e dali, né, iniciou nos seus primeiros 7 anos de vida, uma vida numa localidade, né, com uma renda baixa, onde tinham algumas pessoas que tinham uma condição melhor, né? Barra do Piraí é uma cidade de morros, né, e vales entre morros, né, então, né, os pobres, né, viviam nos morros. Né? Então, há pessoas que às vezes tinham uma condição de vida um pouquinho melhor, não eram tão pobres assim, viviam ao pé do morro. Né? Então, eu morava a meio do morro, um local, né, que já no final da década de 70, década de 80, né, convivia com a violência, com alguma coisa de tráfico. Um local, né, populado por pessoas de diferentes etnias, né, muitos trabalhadores, e a minha mãe, eu era a caçula de 3, né, e tendo, né, aos meus 7 anos de idade, já um irmão mais velho com 14 anos de idade, um menino muito tranquilo, mas minha mãe se sentiu apavorada naquela situação de o meu irmão ser, de alguma forma, aliciado. Então, ela, no seu esforço, meu pai não fazia, meu pai trabalhava, mas não via, né, essa necessidade tão grande, mas minha mãe era muito protetora. Mudamos dentro da mesma cidade para uma outra localidade, um pouco mais branda, né, com pessoas também lutadoras, mas que já não existia aquele problema, e minha mãe vislumbrava que, apesar dela não ter tido oportunidade de estudo, né, oriunda de uma família onde a sua mãe, né, uma cabocla, né, e o seu pai, um negro, que trabalhavam em fazenda, né, como trabalhadores rurais, né, tinha uma família de 12 filhos, né, não viam a importância mesmo do estudo fundamental para a mulher. Né. Mulher, né, era, naquela época da minha mãe, década de 50, um ser que era para trabalhar na casa de outros e deveria, no máximo, saber escrever, porque senão iria se desviar na vida. E minha mãe queria muito que nós estudássemos. E com isso, né, por ter uma convivência próxima, uma família que acabou se tornando padrinhos e madrinhas meu e dos meus irmãos, né, que eram professores de ensino fundamental e viam uma crítica constante, né, sobre a qualidade, já na década de 80, né, do ensino deficitário nas escolas públicas. Minha mãe, no seu esforço, né, como costureira, se aventurou, né, a nos colocar numa escola em particular, em Barra do Piraí, onde frequentamos, né, eu até os meus 12 anos de idade. Houve a separação do meu pai, nos mudamos para uma cidade vizinha, cidade da família, né, da minha mãe, e daí eu terminei meu ensino fundamental, né, antiga 8ª série, numa escola pública, porque já não havia como, né, mais a minha mãe pagar, né. Naquele momento era importante, né, ter um teto próprio, né, e esse era o principal esforço da minha mãe. E aí, né, professores viam o meu interesse, o meu empenho, né, e muitas das vezes o meu desinteresse pelas aulas, porque o conteúdo, né, era
fraco para mim, porque eu já tinha visto tudo aquilo na escola particular, e numa escola onde, mesmo pública, da maioria de alunos, né, e alunas brancas, mas os professores me incentivaram, né, me deram conteúdo a mais para me aprofundar, e com esse apoio eu pude estudar, fazer um vestibular, né, para um curso técnico na cidade vizinha, numa escola muito conceituada, ainda pertencente à Companhia Siderúrgica Nacional como estatal na época, né, e fiz o meu curso técnico de processamento de dados, porque era importante naquela época para minha mãe nos formar até o ensino médio. Para a faculdade ela não tinha condições. Então, nós precisávamos, ao final, ter pelo menos o ensino médio bem feito, da melhor forma possível, para que nós pudéssemos galgar nosso caminho e nossa profissão, né? Então, com isso, né, tendo essa formação, tendo feito um estágio, né, na Companhia Siderúrgica Nacional também, e sempre na minha mente ecoando, né? Minha mãe sempre dizia, né? A minha mãe é um ícone para mim nesse sentido, que negro, se ele não fizer por onde de ser, né, correto, dele ser o melhor, ele não vai receber ajuda, né? Ele precisa se mostrar bom, ele precisa se mostrar melhor, porque as pessoas, senão ele vai ser um ser invisível. Então, ao longo de todo o meu curso, ao longo do meu estágio, eu dei o meu máximo, né? Era importante, né, que aquele estágio se transformasse no emprego, e isso se transformou, e vim, né, continuando trabalhando com os professores, os colegas de trabalho que foram meus professores no curso técnico, e esses professores, né, diziam: você tem uma mente muito agitada para aqui, você tem uma mente que se pergunta muito, né, você deve tentar mais, né. Paralelo a isso, eu já tinha começado a fazer engenharia civil numa faculdade particular, trabalhando de dia e estudando à noite, durante a semana, e o sábado o dia todo na faculdade, na engenharia civil. Esses professores me convenceram que era importante que eu me dedicasse ao meu ensino integral e fizesse uma prova de transferência para engenharia metalúrgica na unidade da UF em Volta Redonda. E eu disse que não, eu precisava trabalhar. Falaram: menina, você tem uma formação que você pode trabalhar em casa, seja freelance, né? Então, convencida por isso, né, eu conversei em casa, né, minha família me apoiou, minha mãe, meus irmãos, né, e eu, a partir do 3º ano da faculdade, comecei a fazer engenharia metalúrgica, né, concluí o curso nos meus 5 anos de curso. Nos últimos 6 meses já não tinha mais nenhuma disciplina para fazer, já não era possível pelo regimento da época me titular com menos de 5 anos. Então, em 1999, né, apareceram algumas oportunidades de estágio, e daí, né, eu tinha total ciência que a vida, né, para o negro era difícil, né? Mas eu tinha uma ingenuidade ainda, né, que a vida para a mulher não seria tão difícil assim, né? Apesar de algumas coisas da parte técnica, né, que quando era um serviço muito pesado, não queriam mulher nesse ramo, mas aí eu vi que, ao tentar estágio, todas as mulheres, né, que foram fazer entrevista para o estágio em montadoras, tiveram a mesma pergunta: e se você for ter filho, como que vai ser sua carreira? E nenhuma daquele grupo, né, diferentes instituições, foi aproveitada no estágio. Então, eu fui tentar estágio em outras instituições, e com isso, ao fazer, né, a prova para um estágio numa fundição em Cruzeiro, São Paulo, né, fiz todas as provas escritas, práticas, né, tirei nota máxima em tudo, né, e
Quando me levaram para conversar com o que seria o meu chefe de área, ele não sabia que eu estava na sala. Quando ele viu o resultado, eu falei, mas eu não quero mulher, como que vocês tragam uma mulher? E aí eles falaram, apontaram, mas ela já está aí. Aí quando ele olhou para mim, né, falou assim, então tá, vamos começar a trabalhar, vamos ver o que vai dar esse estágio. Quando eu terminei o período de estágio, né, porque já estava às vésperas da minha formatura, né, eu fui falar com ele que eu precisava encerrar meu estágio. Ele falou, não, mas eu quero que você fique, e eu quero lhe pedir desculpa, porque eu fui muito rude contigo e eu precisava do seu convívio para saber que eu estava errado, né? Você nunca se mostrou aqui, né, como uma mulher, né? Você se mostrou aqui como uma profissional. Então, eu agradeço, né, a esse convívio e eu quero convidar você para trabalhar aqui na equipe, né? E eu disse, muito obrigado, eu espero que as portas estejam abertas talvez daqui a 2 anos, mas eu quero fazer meu mestrado, e daí eu fui para o Rio de Janeiro, mas a saída para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, após ser aprovada também no mestrado de Engenharia Metalúrgica da UFRJ, não se deu assim porque eu vou para o Rio de Janeiro. Eu necessitei, né, economizar durante a minha graduação, né, todas as economias de bolsa de estágio, de bolsa de iniciação científica, né, o máximo que eu conseguia captar de dinheiro do meu trabalho como freelance na área de TI, para que eu pudesse me mudar para o Rio de Janeiro. Eu não sabia quando eu ia começar a ter bolsa, né? E devido ao meu resultado na graduação, formada como primeira aluna da turma, né, eu consegui ter um bom resultado no processo seletivo, e logo depois de um mês a bolsa veio, mas não era fácil, porque a bolsa veio, mas a bolsa não veio com a ajuda da família, né? Não porque minha família não queria, mas minha família não podia, né? Mas, né, eu consegui, né, vencer, fui muito bem acolhida, né? Por acaso era a única negra na turma, né? Tinha, né, ainda existe, né, como pessoa, não mais como profissional, porque ele já aposentou, um técnico, né, o Joel, né, ele brincava, passava a mão no braço, falava assim, nós somos 2 pretinhos daqui, né, da sessão, né, mas nunca fui destratada, disso eu não tenho que agradecer. Meu período de passagem como estudante no IME, né, não porque eu sou professor agora da instituição, né, foi um período de acolhimento pessoal, muito digno. Trago como os amigos até hoje. E na loucura, né, após, no final do mestrado, passei para a Petrobras como engenheira júnior, e também tinha conseguido uma bolsa de doutorado por uma fundação portuguesa, e a minha família ficou louca, né? Por quê? Porque eu queria fazer doutorado, eu não queria para a Petrobras. Eu precisava, minha família estava certa, eu precisava começar a ajudar minha família, não dava mais para viver só de bolsa, né? E brigada com a família, eu fui para Portugal. Minha irmã mesmo, certamente brigada comigo, né? De certo ela está me ouvindo, mas aquela briga com carinho, né, de proteção, né, me ajudou, né, me dando cheques, né, para pré-datar, para eu pagar a passagem, porque eu só receberia, né, o dinheiro para pagar a passagem quando eu chegasse a Portugal, né, e tudo se concretizou quando eu cheguei lá, recebi o dinheiro da passagem, o auxílio de instalação, vivi 4 anos em Portugal, e daí lá eu conheci mesmo, né, aqui existe um preconceito velado, né, escondido, né. Aí eu conheci, né, um preconceito que não atuou muito comigo, mas eu conheci o preconceito do separatismo, né? Na residência universitária eu achava estranho, por que os alunos, né, negros, oriundos dos países africanos, né, sempre se dirigiam para um lado da residência, né? Já que eles eram estrangeiros como eu, que estavam numa outra ala da residência com estrangeiros de diferentes países, né? Daí eu entendi, existia uma ala para os africanos, né? E não existia uma interação, né? Começou a interação deles, né, com os brasileiros, né? Brasileiro, afinal de contas, né, tem o seu problema, né, mas é um povo que cativa a todos, né?
Consegui também cativar os portugueses, né? E fui acolhida, né, por duas famílias, né, de não negros, né, que tenho certeza que, a partir do carinho que desenvolveram por mim, né, deixaram de ver minha cor e passaram a ver minha pessoa, né. Na realidade, o preconceito ele vem abaixo, né, quando as pessoas passam a ver as pessoas, né, e deixam de ver as diferenças físicas. E aí, né, meu orientador me convidou para ficar em Portugal, eu não quis ficar, ele ficou chateado comigo, né, um tempo, né, depois entendeu, terminei o doutorado, voltei para o Brasil, né, como a Ana Maria já disse, né, atuei na Inmetro por um tempo, atuei na CSN convidada, né, como coordenadora de projetos especiais, né, dava aula em paralelo no Unifoa, onde foi um grande aprendizado, os dois grandes aprendizados para a minha vida, né, depois de, né, ter sido aprovada no concurso para a UF, né, e ser chamada, passei a atuar como docente na Universidade Federal Fluminense e fiz um concurso em 2013 para o IME, né, mesmo, já sendo concursada, né, passei em primeiro lugar e resolvi fazer minha transferência para o Rio de Janeiro, e ela se deu em início de 2015, estou no IME, né, agora como professora, já há 5 anos, né, e ali como um centro de acolhida, né, num local de poucas mulheres, né, muito menos ainda mulheres negras, né, mas posso dizer que, pelo menos, né, cara a cara, nós somos muito bem tratados ali. Eu não sei o que acontece no interior das cabeças das pessoas, mas somos muito bem tratados. São poucas alunas negras, né? Temos uma aluna de destaque que eu tive a oportunidade de contribuir na formação de graduação dela, né? A Nádia, né? Que agora está na Universidade de Berkeley, terminando quase seu doutorado, fez a graduação, foi primeira aluna, né? Teve vários prêmios, né? E hoje, né, trabalho, né, com pesquisa, né, oriento, né, formo pessoas, né, desenvolvo, né, ciência na área, né, de engenharia de materiais, né, e coordeno alguns projetos, né, relacionados a essa sinergia que ocorreu, né, devido ao fato de eu ter vivido 4 anos em Portugal, né, e a interação entre outras instituições que eu passei, né, para ter projetos de colaboração. E com isso, né, eu deixo aqui, né, 2 frases, né, que eu acho que são importantes, né, para todo mundo, né. O conhecimento é o único tesouro na vida que ninguém pode tirar, né. Seja você quem for, né, se você tiver oportunidade, né, de conhecer, busque saber o porquê para conhecer mais. E um outro, né, que eu acho muito importante, eu acho que o mundo só vai mudar, né, sejam para nós negros, né, sejam para aqueles menos abastados, né, de condição financeira, que a gente precisa incentivar as crianças, né, mas a gente precisa dar atenção também aos seus progenitores, né, porque as crianças não vivem sozinhas nesse mundo, elas precisam de protetores, para que esse seja um norte, né, no que é a conquista do pão, seja para que carreira for, e sempre ter como alicerce a retidão, o caráter nas pessoas. Agradeço a atenção, né, e essa aqui, né, são as minhas palavras. Obrigada, Anderson. Muito bom conhecer a sua história aqui e poder apresentar também para os nossos espectadores, né? Então vamos agora aí para Simone Moraes. Simone, fala um pouquinho para a gente aí da sua história. Seja bem-vinda. Desculpe. Bom, tá ok agora? Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia Mesquita e a Ana Espírito Santo, Ana Maria Espírito Santo, pelo convite de participar dessa mesa.
e também a organização da universidade, da Unifesp, pelo Congresso Acadêmico. Bom, eu vou falar um pouco da minha trajetória e da trajetória de mulheres negras na matemática, eu quero pedir para colocar aí a minha apresentação, que eu estou fazendo isso. Então, eu vou começar falando aqui, eu vou falar da minha trajetória e, em seguida, eu vou estar falando também da trajetória de outras mulheres. Então, vamos começar de onde eu vim, né? Pode começar, próximo slide. Então, aí é de onde eu vim. Eu sou de São Paulo, como a Ana Maria já falou, sou de São Paulo, e eu estudei nessa escola à esquerda, a escola João Amós Comênio, Jardim Vista Alegre, ela ainda existe, essa escola. Fiz o ensino fundamental aí, mas não tinha ensino médio, até hoje no bairro não tem escola de ensino médio. Depois eu fui fazer o ensino médio nessa outra escola, já na freguesia do Ó, na escola Tarcísio Álvares Lobo, fiz o ensino médio aí. Estudava à noite, já trabalhava no ensino médio e estudava à noite. E aí eu gostava de matemática, na verdade eu gosto de matemática desde o ensino fundamental. Então, gostando de matemática, fiz o ensino médio, quero continuar, então vamos tentar. Tentei, fiz o vestibular e não passei na USP, passei na PUC de São Paulo. Próximo. Passei na PUC de São Paulo e aí eu fiz a graduação na PUC. Depois, eu descobri há pouco que Ana Maria foi minha contemporânea, né? Nós duas, ela fazia física na mesma época que eu fazia matemática. Quando eu terminei o bacharelado, ainda não estava em condições, aí eu fui para a USP de São Paulo fazer especialização em matemática, fiquei 2 anos fazendo especialização. Na graduação, eu trabalhava de dia e estudava à noite, e na especialização foi o contrário, eu dava aula à noite e estudava de dia. Aí, depois da graduação, eu fui fazer o mestrado. Próximo slide, por favor. E aí, aqui eu fiz o mestrado na Universidade na USP, mas foi em São Carlos, né? Eu fui fazer em São Carlos. Fiz em topologia algébrica, meu orientador foi o professor Osíris de Manzoli Neto, em topologia algébrica, teoria de nós. Depois, eu terminei o mestrado em 95. E aí, demorou 3 anos, próximo. Eu fui fazer o doutorado. Eu fiz o doutorado na Unicamp, só que foi meio a meio. Fiz metade do doutorado na Unicamp, metade do doutorado na Universidade de Valência. Minhas 2 professoras que me orientaram foram pessoas bastante importantes na minha vida, Sueli Costa, em Campinas, e Carmen Romero Fuster, na Universidade de Valência. Depois, em 2007, eu voltei para a Universidade de Valência, fiquei 1 ano fazendo pós-doutorado. Bom, essa foi a minha trajetória acadêmica. A minha trajetória profissional... Próximo, por favor. Então, como a Ana já falou, eu trabalhei estou falando minha trajetória profissional na academia, né? Porque eu já trabalho há muito tempo antes disso. Eu trabalhei na Universidade Federal de Viçosa. Quando eu terminei o mestrado, eu prestei o concurso e passei. E aí eu já entrei na Universidade de Viçosa em 1996. Fiquei lá até 2014. Em 2014, na verdade, em 2013, já começou a tramitar o meu processo de pedido de redistribuição, e dia 4 de julho de 2014, eu fui transferida para a Universidade Federal da Bahia. Já comecei a ser professora da UFBA, né, no Instituto de Matemática e Estatística. Próximo. E agora eu vou falar de outras mulheres, né, as mulheres que fazem parte da matemática brasileira, mulheres negras. Então, eu vou começar falando de uma pessoa muito querida, que é a Elisa Maria Ferreira Veras da Silva. A Elisa foi professora da UFBA, baiana. Ela foi professora da UFBA até 1994. Elisa fez o mestrado e o doutorado na Universidade de Montpellier, na França. Provavelmente, né, eu comecei a fazer o levantamento e a professora Manuela Souza continuou, minha colega da UFBA.
sobre as mulheres negras na matemática, e pelo que a gente percebeu, a Elisa é a primeira mulher negra doutora em matemática no Brasil. Ela se doutorou 89 anos depois da abolição, em 1977. Na área de álgebra, depois ela fez várias coisas na Universidade da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e em 94 ela se aposentou. Essa foto foi tirada na casa dela em fevereiro, ela felizmente está viva, está bem, e é uma pessoa maravilhosa. Próximo, por favor. Próximo. E aí, eu estou tentando fazer uma cronologia, vou fazer uma cronologia, depois não vai ser todo mundo, porque não dá para colocar todas, né? Mas 16 anos depois da Elisa se doutorar, a gente encontra a próxima mulher negra doutora em matemática, a Nedi do Espírito Santo. Ela é professora da UFRJ. A Nedi fez o doutorado no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em Geometria Diferencial. Ela continua atuando na área e ela também tem atuado na capacitação de professores. A próxima pessoa, agora já não necessária, tem várias mulheres que não vão aparecer, infelizmente não deu para colocar todas. A próxima é a Maristela Oliveira dos Santos, ela é professora da USP de São Carlos. A Maristela fez doutorado lá na USP, se titulou em 2000, e desde 2005 que ela é professora da USP. Ela tem trabalhado na área de matemática aplicada, com otimização, e atualmente ela é livre docente do ICMC USP. Próximo. E a próxima pessoa que eu vou falar sou eu, é só para constar que eu sou a próxima na lista, mas já foi falado praticamente tudo que eu faço, então eu vou deixar depois, se tiver mais alguma dúvida, eu volto, mas para a gente ganhar tempo, vamos para a próxima. A próxima pessoa é a Luciana Aparecida Elias. A Luciana é professora da UFJ, Universidade Federal de Jataí. Essa universidade era um campus da Universidade Federal de Goiás, e agora é uma universidade. A Luciana fez doutorado em matemática aplicada na área de física matemática, especificamente em cosmologia. Tem atuado em várias áreas de matemática, em várias áreas de ensino, de extensão, de pesquisa, e atualmente ela é a pró-reitora de assuntos estudantis da Universidade Federal de Jataí. E a nossa próxima mulher a ser falada é a minha xará, Simone de Almeida Delfim Leal. Ela é professora da Universidade Federal do Amapá. A Simone fez doutorado em modelagem computacional no LNCC, no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, e ela tem atuado lá na Universidade Federal do Amapá em várias áreas de ensino, pesquisa, e atualmente ela é a vice-reitora da Universidade Federal do Amapá. Próximo. A nossa próxima é uma querida também, eu acho importante, como a Ana já citou aqui, o pessoal da Etnomatemática, não poderia deixar de fora, e aqui eu cito a Eliane Costa Santos, professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional Lusofônica Afro-Brasileira. A Eliane tem trabalhado em várias frentes aí, no ensino decolonial, e é uma pessoa bastante importante para a gente, e ela tem trabalhado, inclusive, ela tem trabalhado também em cooperação com uma universidade em Angola, num programa de mestrado em Angola. Bom, a próxima pessoa, que é a minha querida colega Manuela da Silva Souza, que já foi citada, ontem foi aniversário dela. A Manuela, ela terminou o doutorado em 2013, fez doutorado na Unicamp, ela fez sanduíche na Universidade de Palermo. A Manuela, atualmente, ela é a coordenadora do programa de mestrado em matemática da UFBA, e tem sido uma pessoa bastante importante para a gente, porque ela tem atuado aí, né, liderado o nosso grupo de mulheres negras na matemática, e ela é o membro do Comitê de Gênero da SBM-SBMAC. Aí, agora eu vou falar de duas
né, o futuro. Então, essas pessoas já são doutoras e o futuro, aí a gente aparece a Ana Paula da Silva Cota. Ela é professora da Federal de São João del Rei, fez o mestrado na Universidade Federal de Viçosa e atualmente faz doutorado em álgebra na Universidade Federal de Minas Gerais. E a nossa próxima mulher negra na matemática é a Bruna da Silva Magno. A Bruna atualmente é estudante de doutorado da UFRJ, e a Bruna fez o mestrado e a graduação na Federal do ABC, tem trabalhado, ela em sistemas hamiltonianos, mas, além disso, a Bruna tem participado de várias discussões de matemática e gênero e racismo, e foi uma pessoa bastante importante, que ela foi mediadora da mesa Diversidade na Ciência do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, que ocorreu ano passado. Bom, o que a gente está fazendo, né? Então, eu falei das mulheres, das pessoas que têm feito matemática, mulheres negras, porque nós existimos, estou mostrando aí para vocês. E, além disso, como que a gente tenta fazer no nosso trabalho a inserção de mulheres? Fazendo discussões como essa. Então, o próximo. Em 2017, aqui foi onde a gente se encontrou, as mulheres negras, no Encontro Mundial de Mulheres na Matemática, em julho de 2018. A gente se reuniu, a Cláudia está aí na foto, e aí foi aí, a partir desse encontro, que nós começamos com esse grupo de mulheres negras na matemática. Então, essa discussão, a gente tem feito várias proposições sobre a colocação e a inserção da mulher na matemática, as mulheres negras. Essa nossa discussão, o próximo, por favor, essa discussão, ela culminou na nossa participação no Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Então, da nossa discussão em 2018, a gente vê o que aconteceu em 2019 como um reflexo. Nós tivemos uma mesa de diversidade na ciência, nessa mesa estava a nossa querida aqui, Sônia Guimarães, e a outra querida, Bárbara Carini, que também é aniversariante, fez aniversário quarta-feira, e a gente estava discutindo essa questão da diversidade nas ciências, que é uma questão que tem que ser posta, né? Bom, o que a gente fez, o que eu tenho feito, eu como mulher negra, o que eu tenho feito para essa situação? Então, eu tenho participado de mesas, próximo, por favor. Próximo. Essa mesa aí foi uma mesa que participou eu, a Bárbara Carini, que já foi citada, e a Catemari Rosa, também professora da UFBA. Nessa mesa, como essa daqui, a gente estava discutindo a questão das mulheres negras na matemática, que foi essa mesa Guarde Sua Vassoura, que eu sou doutora, foi uma mesa bastante, está no YouTube, inclusive, para quem quiser ver. E o próximo, por favor. E a gente tem feito outras coisas, né? Eu tenho tentado levar os alunos a congressos, aqui foi a participação dos meus alunos na Bienal da SBM, e aí a gente já tem, por exemplo, essa menina de azul, da foto à esquerda, a Tamires, já está fazendo mestrado em ensino de matemática no UFRJ. Os estudantes da foto à direita no alto, eles são meus orientandos, têm trabalhado comigo no projeto de Jogos Africanos, 2 já formaram, então a gente tenta fazer esse trabalho de inserção com os alunos na universidade também, é esse o meu trabalho. E, por favor, o próximo slide. E aqui é uma reunião dos alunos, num workshop que nós fizemos nesse projeto que eu não comentei lá atrás, mas volto aqui para comentar, que é o projeto que eu tenho de extensão, Jogos Africanos e Matemática. Esse projeto a gente desenvolve algumas atividades matemáticas nos Jogos Africanos, para dar conhecimento sobre os saberes do continente africano, e empoderamento para as crianças. Nós temos aplicado esses jogos em escolas públicas da cidade de Salvador. E, bom, basicamente, próximo, por favor. Bom, então, basicamente era isso que eu queria falar. Vocês desculpem porque no final deu um probleminha técnico, eu não pude passar os slides, demorou um pouquinho a mais. Eu estou muito agradecida a todos. Agradeço as mais velhas, mais uma vez, minhas mais velhas, por me permitirem estar aqui. E estou aberta a perguntas e espero contribuir. Meus contatos estão aí. Muito obrigada. Obrigada, Simone.
Vamos dando continuidade aqui, então. A gente passa a palavra para Sônia Guimarães. Posso começar? Pode começar? Pode. Ah, pessoal, até que cheguei a minha vez. Pode começar. Acho que cortou meu som aqui. É sua vez, Sônia. Vamos lá. Você tem nome com S é fogo, né, Simone? E ainda é Oh my God. Boa noite, pessoal. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Essa reunião esse congresso começou meio esquisito com relação à participação da mulher negra e está terminando só com mulheres negras, está terminando maravilhosamente bem. Boa noite, meninas e meninos, todo mundo. Deixe-me começar. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, o nome que me deram foi Lugar das Mulheres Negras na Ciência, Quem São e Onde Estão. Mulheres na física, lógico, né? Eu tinha que começar com física. E, lógico, tem que começar com a nossa querida Catemari, que sempre quis estudar os astros, ela é do Rio Grande do Sul, fez física no Rio Grande do Sul, fez mestrado na UFBA, e depois ela foi para Colômbia, em Nova York, estudar. Agora ela é professora na UFBA. A Catemari ficou sendo enrolada pelo CNPq a respeito de... Ela escreveu um livro de cientistas negras, só cientistas negras. Não sei se tem também homens. E o CNPq ficou enrolando por um tempo enorme para ela publicar esse livro. Bem agora que houve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, racismo virou moda e antirracismo é um não mesmo, não, o CNPq aprovou e vai deixar ela publicar um livro de cientistas negras. Não, ainda falei, Catemari, bem agora que eles aprovaram, né? Ela fez, não, foi meu empenho. Foi o empenho dela, sim, mas não foi bem coincidente. Deixa eu falar, então, agora de uma outra minha rainha, a Marcele Soares Souza. Ela é pesquisadora no Fermilab, ela dá aula na Universidade de Bransdale e é pesquisadora no Fermilab. A Marcele é super premiada. Ganhou um super prêmio no ano retrasado e no ano passado ela ganhou um prêmio tal que 47 prêmios Nobel também ganharam esse prêmio que ela ganhou. E já imaginou? Talvez eles estejam olhando para a próxima Prêmio Nobel Negra Mulher do Espírito Santo. Ela ganhou esses prêmios lá nos Estados Unidos. O grupo de trabalho Equidade Racial, ainda não é esse nome, tá? Mas eu vou falar porque é esse nome que a gente quer. Equidade Racial da Sociedade Brasileira de Física criou um prêmio também para os negros. E a primeira resposta que o SBF deu para a pessoa que está representando a gente nessa discussão foi: um prêmio para quê? Nem vai ter ninguém para ganhar? Bom, o George Floyd foi, como disse a filha de George Floyd, meu pai mudou o mundo. George Floyd foi assassinado, a SBF começou a discutir, já aceitou o nome do prêmio, agora estão decidindo como é que será que esse prêmio vai realmente existir. Também gostaria de falar outra física, Zélia Maria Ludovic, doutora em física, mestrado, graduação, mestrado, doutorado, tudo na Federal, da USP de São Paulo, e agora é professora da Federal de Juiz de Fora. A ideia dela, para tirar toda essa coisa pesada, que física é difícil, é levar física para as periferias e mostrar lá na periferia como física funciona, para tirar todo esse medão que o pessoal tem de física. Tem a Rita de Cássia, que fez graduação na Unesp, e depois ela fez mestrado e doutorado de São Carlos, e agora ela dá aula no Paraná, no setor Palotina.
E tem a Eliadna, uma física linda, ela fez o contrário. A Catemari é gaúcha, a Eliadna é baiana e foi estudar lá nos Pampas, e agora ela dá aula na Federal do Pampa, Unipampas. Todo esse pessoal aí é da astrofísica. Aí vem eu aqui, ó, licenciada na Federal Carlos, mestrado na Física Aplicada da USP de São Carlos. Deixa eu contar uma historinha na minha graduação. Quando eu pedi a iniciação científica para o pessoal lá, a pessoa responsável pela iniciação científica disse: você não vai nunca fazer nada com física, para que você quer uma bolsa de iniciação científica? Olha só, não era legal ela me ver agora? Nunca eu fiz iniciação científica. Bom, durante o mestrado foi um pessoal italiano lá para a USP de São Carlos e o pessoal responsável fez: por que você não vai para a Itália fazer um doutorado? Na realidade, na Itália não tem doutorado, você já se forma doutoressa, então eu já cheguei lá doutoressa. Então, o que eu fiz? Eu fiz alguns cursinhos de doutorado na Poli de São Paulo, porque eu precisava fazer um curso de italiano, então eu tive que me mudar para São Paulo. Fui para a Itália para fazer o doutorado sanduíche do CNPq, voltaria para a Poli e defenderia ali. Mas uma garota que trabalhava comigo, o marido foi transferido para a Inglaterra. Então, ela fez: Sônia, vamos lá fazer doutorado na Inglaterra, você tem o teu PhD. Lá na Inglaterra, já tinha bolsa, já tinha tudo, e eu sou a primeira negra com doutorado em física do Brasil. 101 anos depois da abolição da escravatura. Isso porque não tem racismo no Brasil, de jeito nenhum. Aí, voltando da Inglaterra, eu trabalhei 3 anos no Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, em Campinas, e depois eu fiz concurso e entrei no ITA, e fui ser professora, sou professora de física instrumental lá. O não racismo e o não machismo que existe no ITA me expulsou do ITA por alguns anos, e essa expulsão foi para a divisão de materiais do Instituto Aeronáutica e Espaço. Trabalhei por lá por pouco mais de uma década e fui gerente no projeto de sensores de rádio infravermelha. Um pouquinho de mulher, tenho tempo ainda. A Karine, que todo mundo falou, professora da UFBA, a Denise, que todo mundo falou, professora no IPEM, no Instituto de Pesquisa Nuclear, da USP em São Paulo, vários prêmios, super premiada. Toda vez que ela volta dos prêmios dela, tem uma coleguinha dela que faz assim: que sorte você ganhar esse prêmio, né? Sorte, tá? Porque é inteligência, esforço, dias inteiros no laboratório, etc, etc, ninguém conta. E tem a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, aconteceu toda aquela história, mas eu não consigo não mencioná-la, porque ela continua reduzindo o abismo entre os alunos dela e a universidade. Antes dela chegar no Instituto Tecnológico que ela trabalha hoje, a negadinha nem sabia que era capaz de entrar numa faculdade. Depois que ela chegou lá, muitos entraram e entraram Unicamp. Não é pouca porcaria. Houve toda aquela celeuma, não vou nem mencionar, mas ela continua ganhando prêmios com as pesquisas dela. Olha, ela tem que ser mencionada. E eu também tinha você aqui, viu, Anitta? Mas você estava aí eu tirei você. A Simone Evaristo, da Biologia, ela é a mulher que estuda tecidos de câncer. Olha só, Simone, doutora. Agora nós estamos num grupo juntos de Ciência e Negritude, ou Quilombo da Ciência, que alguém está trocando o nome, e também tem a Vera, super premiada, Ciências, Biologia, Botânica, negra também. Aquela reunião que a Simone contou, eu tenho um filminho lindinho, mas só o filme dura 15 minutos, então eu não posso falar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui tem os meus contatos. É isso. Ui. Ainda tem um tempinho? Não, ainda usei o tempo correto, né? Ai, sim, sim. Obrigada, Sônia. O tempo, mas quando tem tempinho eu gosto.
Teremos mais algum tempinho aí, rapidinho, para discutir algumas questões. Eu vou passar para a Ana Maria, que ela está aí com algumas questões do chat. Pode falar, Ana Maria. Vai ter um tempinho. Logo a Sônia também vai ter um tempinho aí para discutir. Eu achei assim, extremamente rica a fala de cada uma de vocês, nessas colocações diferentes, se complementando, contando as histórias e inspirando os jovens que estão nos assistindo. Inspirando os jovens, e é essa a intenção, né? É essa a intenção. As meninas que estão aí, que se identificam conosco, com a nossa trajetória, com a nossa história, e que possam não só sonhar, mas que não seja o sonho que elas cheguem realmente a conquistar, né? As conquistas, e não um sonho, só sonho. Então, aqui tem duas perguntinhas, na verdade, do chat, da mesa redonda, que eu estou pegando aqui, justamente dessas jovens, né? A primeira pergunta é para a professora Anita Benite, tá? E que são a pergunta da Gabriela Silva. Ela está perguntando se o link do projeto que estava no seu slide, Anita, se você pode disponibilizar novamente, tá? E ela quer saber o nome do programa, que você comentasse um pouquinho mais desse programa, do estágio, o programa que você fazia incentivo às garotas. Ela falou que ela não conseguiu anotar, mas queria saber mais sobre o projeto, que achou muito interessante, e agradece. E depois tem uma pergunta para a professora Simone, que também é rápida, vocês duas podem responder na sequência, né? A Priscila Vilas Boas perguntou onde que ela pode ter acesso aos jogos africanos. Ela está interessada em acessar essa questão dos jogos africanos, que é do seu trabalho, e agora tem mais perguntinhas aqui, está picotando mais perguntinhas. E uma outra pergunta geral, né, que daí vocês verificam quem que pode responder, né, para todas essas cientistas brilhantes, obrigada, é para Ninive Silva, que está perguntando. Como fazer a narrativa científica que ela não reforça a meritocracia? Tem aquela questão das oportunidades, né? E de todo mundo ter a oportunidade nas mesmas condições, eu acho, né? Então, para não reforçar a meritocracia, como que faz essa narrativa da científica? Nós vemos hoje que os órgãos de fomento e tudo mais contabilizam essas produções, toda essa questão, de uma forma que agrava essa questão, né? Ela diz que ela faz essa pergunta porque ela é negra e física, faz mestrado, e quando ela compartilha a narrativa dela, percebido que muitas vezes surte o efeito contrário, né? Que os negros que não chegam à ciência é porque não se esforçaram o bastante. Como que podemos combater essa meritocracia? Certo? Tem essas três questões, por enquanto, aqui no chat, que são as mais relevantes. E então, passo a palavra primeiro para a professora Anita responder, depois para a professora Simone, e a terceira pergunta, para quem quiser responder, 5 minutos para cada uma, por aí, 5 a 10 minutos, e depois tem as outras perguntas para a gente dar continuidade. A gente tem 15 minutos para o encerramento, tá ok? Me ouvem? Me ouvem? Então, eu vou começar pela última pergunta, né? A meritocracia, como a meritocracia deve ser combatida? Nós hoje somos o 13º país em produção de artigos científicos no mundo. De fato, a nossa população sofre de surtos periódicos de malária, de surtos de febre amarela, né? Então, a quem interessa ser o 13º produtor de artigo científico no mundo quando a polpa do açaí não é uma patente brasileira? Ou quando o princípio ativo do captopril também não é uma patente brasileira, apesar de ser um fármaco, um princípio ativo extraído de veneno de serpente da Amazônia, né? O que é que nós estamos fazendo? A meritocracia, por si só, provou que ela é falha, né? Que ela não nos leva para um lugar de produtividade em que a produtividade signifique qualidade de vida de uma população. Nós somos um país de maioria de população autodeclarada negra. Isso significa que em 2010 nós éramos 51% da população. Depois de todos esses anos de letramento racial, provavelmente no censo de 2020, quando ele puder acontecer, nós seremos um número muito mais fidedigno. A meritocracia por si só,
ela isola negros e negras de espaço de deliberação dentro do nosso país. Então, a gente não precisa provar para ninguém que isso é um esquema falido. Os números dizem isso, e não são os nossos números projetados num esquema que nos favoreça. São números da própria medição, da própria aferição da tal meritocracia. Nós precisamos das armas dos nossos opressores para dizer para eles que o esquema de produtividade do sujeito universal por mérito faliu. E há muito tempo. Um país que produz ciência e tecnologia que não lida com a qualidade de vida dos seus indivíduos, nós temos, acho que o IDH nosso é 79º nos países do mundo. Nós ficamos atrás de países que são nossos co-irmãos na América Latina, com um puta potencial que nós temos em produção de ciência e tecnologia. Ninguém aqui vai destituir a produção de ponta da Anderson, da Simone, da Sônia, da Ana ou da Cláudia. Porque quando a gente diz que produz ciência de ponta, significa que a gente venceu a invisibilidade e venceu a interseccionalidade que nos marca como corpos negros femininos. A gente venceu, inclusive, o conceito de mestiçagem, que é celebrado nesse país a partir da violação de um corpo negro feminino. Sabe, se você precisa de argumentos para lidar com a meritocracia, e que é completamente aceitável, né, porque a gente está dentro da academia brasileira, 96% do produto científico do nosso país sai da academia, que é baseado em conceito de produtividade, eu digo a você, use o fator H. Vai em qualquer lugar aí, veja o que significa o fator H. Quantas pessoas leram o seu artigo quando você tem um ótimo fator H? Sabe? Isso é completamente relevante para a qualidade de vida da população brasileira. Então, jogue com a meritocracia com as armas que eles mesmos nos fornecem, que é com a sua própria decadência. Né? Quanto ao Investiga Menina, se você lançar esse nome, Investiga Menina, eu não agradeci, que eu sou uma pessoa sem educação, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar entre nós, eu fico muito feliz em ver a Simone. A Sônia é minha companheira, não vou falar que é das antigas, porque a gente é nova. Simone só tem 20 anos, 24 de carreira, porque ela continua linda, e Anderson é uma menina, então não posso falar, né, nada disso. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que quando a gente renovar aí uma verba, a Sônia já veio conosco para o Investiga, eu espero que eu possa trazer vocês, né, todas vocês, para que vocês possam contar sobre o que fazem. Não é tão importante uma menina saber que a gente tem uma engenheira de ponta. Certamente, se eu tivesse conhecido uma mulher negra na minha carreira na escola pública, eu teria sido muito mais do que eu sou hoje. Eu já estou bem feliz com o que eu sou, mas certamente abriria um campo de possibilidades, e a gente sabe disso, né? Conhecer os nossos referenciais ou conhecer pessoas iguais a nós faz uma diferença enorme nas nossas trajetórias, que são marcadas, né, por esse questionamento. A gente tem que estar sempre provando que o que a gente faz tem mérito, que o que a gente faz é legal, que o que a gente faz também é ciência. Né? Quando a gente vê aí a trajetória de pesquisadoras que passaram por isso, não se detiveram nessa questão, sabe, estão aí. Né? Então, a gente precisa contar muito mais dessa trajetória. Se entrarem aí no Facebook ou no Instagram, eu sou velhinha, não tenho Instagram, só tenho Facebook, né? Se vocês entrarem lá no Instagram, no YouTube, com o nome Investiga Menina, vocês acham um projeto. O que a gente faz? Tem um currículo lá na escola, né? O currículo tem coisas engessadas que a gente não pode fugir. Então, ao invés de eu falar de transição, de metais de transição, contando lá aquelas teoremas, enfim, eu vejo falar de atomística, de banda, teoria de banda, contando da história de átomos pela trajetória de homens brancos europeus, eu posso contar da pesquisa da Anderson, eu posso contar da pesquisa de outra cientista negra. Sônia Guimarães já falou para a gente, né, dentro de uma escola, sobre o que nossa, gente, e agora que eu esqueci? Que meu filho mesmo disse que eu não sabia. O que é um semicondutor? Né? Sônia já falou sobre isso na escola,
sabe? E deu como exemplo para o cotidiano das pessoas controle remoto, sabe? E isso é tecnologia de ponta, e a gente produz tecnologia de ponta, e as pessoas precisam saber disso, né? Porque não é justo que a universidade seja monocromática, não é justo que a gente encontre, nos encontros científicos que a gente vai, pessoas de uma cor só, pessoas que falem a mesma coisa e falem só para elas. A gente tem que encontrar pessoas que falem sobre tudo e que suas trajetórias também sejam importantes, porque não são iguais, são trajetórias de superação. E não é uma superação qualquer, é uma superação de modelo de sociedade, né, que engendra práticas ali que deixam a gente na pirâmide, na base da pirâmide da sociedade brasileira, né? E de lá a gente já saiu há muito tempo, sabe? E é preciso contar isso para as pessoas. Obrigada. Posso responder? Simone, agora? Ok. Vou responder sobre os Jogos Africanos. Você pode encontrar o meu site, tem duas opções. Se você colocar Simone Moraes Wix no Google, vai aparecer meu site. Senão, você pode mandar um e-mail, simone.moraes@ufba.br. E aí eu mando as informações. Eu tinha colocado na última página, né, do slide os contatos, mas foi muito rápido, né, não deu para anotar. Mas eu vou deixar aí, ver, eu não sei depois qual organização, eu passo todos os meus contatos. Então, simone.moraes@ufba.br. Rapidamente, falando da questão da meritocracia, as trajetórias da gente não são muito distintas, né? Quando a Anderson colocou a trajetória dela, muitas coisas que ela falou, eu vivenciei. Acho que a maioria aqui veio de escola pública. Eu acho que eu não sou um exemplo, eu sou um contra-exemplo. Eu quero que as pessoas não tenham que passar o que eu passei para se qualificar e se titular. Porque eu gostaria de saber se os jovens brancos que tinham a minha idade e estivessem na universidade, tivessem que passar pelo que eu passei, se eles conseguiriam ter feito a universidade. Eu gostaria de saber isso. Então, essa questão da meritocracia, é muito difícil você falar de uma situação que você não vivencia. A gente precisa começar a ver as coisas de outra maneira. Os jovens têm que ter as mesmas oportunidades, sejam eles de que cor for. É isso que eu penso. E aí a gente precisa lutar mesmo, a gente tem que colocar os jovens pobres da periferia na universidade. E a discussão hoje que se faz contra a universidade pública é porque hoje a gente tem jovens negros dentro dela. E aí, já finalizando, agradeço a todos. Qualquer dúvida, depois se quiser conversar comigo, Simone Moraes no Facebook, Simone Mana Crespa no Instagram. E estamos aí, gente, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra um pouquinho aí para a Sônia, porque ela pediu um tempinho. Sônia, você tem uns restinhos de minutinhos aí, que faltam 5 para as 8, e aí, depois de você, nós poderíamos finalizar. É uma pena. Bom, vou falar da meritocracia. É lógico que eles estão te olhando, né? Você não estudou o suficiente, porque tudo somado, a menina negra que olham para ela dizendo que ela não estudou o suficiente. Você não era nem para estar aí, querida. Você não era nem para estar fazendo faculdade, você não era para estar aí. Você era para estar lavando o chão, lavando a roupa de outros. Aí vocês têm a audácia de entrar na faculdade, têm a audácia de ir bem na faculdade. Queridinha, é lógico que eles vão ficar muito zangados. Mas não esquenta a cabeça com isso, pelo amor de Deus. Continua fazendo o melhor que você pode, tirando as melhores notas que você pode e mostra para eles. Eu sou capaz, muito capaz, inteligente e vou conseguir ser melhor do que todo mundo poderia esperar de mim. É isso. Muito obrigada, obrigada. Vou passar a palavra para você poder também fazer o seu comentário. Vamos passar a palavra para Anderson,
para, né? Todas falaram um pouco. Anderson, faça as suas considerações finais. Áudio. Tá ativo? O primeiro passo é discutir, né? O que nós estamos fazendo aqui, principalmente, né, essa oportunidade que a Covid nos trouxe, né, para nos colocar no ambiente virtual, mesmo que isso não alcance a todos, né, a gente vive uma realidade do Brasil que nem todos têm acesso à internet, né, discutir, né, porque isso faz com que aqueles, né, que, como nós, que saímos de uma condição, né, desprovida, que agora estamos mais providos, né, sendo os negros, sendo os pardos, os mestiços, né, e mesmo os brancos, né, mas que não têm uma cabeça aberta e não são preconceituosos, né, possam discutir e pensar o que eu posso fazer pelo outro. Muitas das vezes a gente espera que a política nos traga uma solução, mas é dito que um grão de areia, de grão em grão de areia, né, eu posso ter um deserto. Então, se cada um fazer, sendo negro, sendo mestiço, sendo branco, amarelo, o que for, por aquele que está ali ao lado, o mundo vai ser melhor. Tanto em termos, né, de ofertar, né, conhecimento, né, a uma criança que não tem, né, de oferecer um lápis a um caderno, um sapato para uma criança que não tem para ir para a escola, né? Como, né, de procurar saber se um pai que não tem trabalho, né, uma forma de dar trabalho a ele para ele prover sustento e uma forma do filho dele poder estudar. E trabalhar nas suas próprias cidades, né, atuando nos conselhos, né, de cada escola pública, né, seja municipal ou estadual, tentando procurar o que eu posso fazer. Trabalhar como cidadão. Como cidadão, a gente pode mudar o mundo, mudando as nossas cabeças e mudando o nosso ambiente à volta, mesmo que não seja muito distante, mas buscando que de um a um a gente pode chegar ao todo. Né? Não vai ser política, somos nós que podemos fazer. Obrigada a todos. Obrigada, Anderson. Obrigada a todas. Eu vou também fazer aqui o meu agradecimento. E, de fato, o que eu quero fazer agora é oferecer isso, esse momento, né, todo o trabalho de organização, de conversa, de tudo que nós fizemos para chegar até aqui, para os meus alunos, para os atuais, para os que vão vir. E a gente quer mais meninas negras aqui, né? Mas eu vou passar a palavra para a Ana fazer o fechamento. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada. Também eu fiquei muito satisfeita. Eu gostaria que essa discussão durasse horas. Poderíamos passar aqui uma semana conversando sobre isso e tendo propostas, e agora cada uma ajudando da forma que pode a incentivar essas mulheres negras a conquistarem os seus lugares. O meu comentário é o seguinte, que na tentativa de esconder o racismo e apagar os mais de 300 anos de escravidão negra no Brasil, deu errado. Já não é possível mais esconder, não é possível negar, o grito por liberdade e igualdade é ensurdecedor, principalmente nos momentos de crise, vimos à tona vir todos esses sentimentos, né? Essas cientistas que vimos aqui hoje, além de pesquisadoras com contribuições muito importantes nas suas áreas de conhecimento, de atuação, nos mostraram que a intelectualidade, ela está muito além da pesquisa. Ela traz os seus exemplos de comportamento, defesa da cidadania, defesa da humanidade, defesa de condições igualitárias a todos, independentemente de raça, de gênero, e tão urgente e necessário nos nossos dias. Merecem todo o nosso reconhecimento, ouvidos atentos, gratidão profunda por compartilhar conosco essa enriquecedora sessão. É dito, Angela Davis, no livro dela, Mulheres, Raça e Classe, diz: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela.
E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigada a vocês, a cada um que está aqui participando disso e a todos os que nos apoiaram. Todos. Falando finalmente aqui, são várias pessoas que tornaram possível que a gente estivesse aqui. E nesse espaço que estamos, é para evitar que sejamos exclusivamente nesse espaço. Que a gente possa estar também nos outros espaços. Muito obrigada, cada uma de vocês. Nós te convidamos e você nos prestigiou. Chegamos ao final da 6ª edição do Congresso Acadêmico da Unifesp, que teve como tema Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. Durante estes 5 dias estivemos conectados pelo conhecimento. Realizamos o nosso primeiro congresso totalmente virtual, o que foi um grande desafio. Nos reinventamos e mantivemos nossa tradição de qualidade, marca da Universidade Federal de São Paulo. Foram 62 palestras debatendo assuntos super relevantes como a Covid-19, a importância do SUS, inovações tecnológicas e sociais, redes de proteção e cuidados, meio ambiente, educação, Estado, democracia e direitos humanos, entre muitos outros temas. Mostramos mais uma vez que o conhecimento desenvolvido na universidade pública é público e essencial. Virtualmente, reunimos 261 palestrantes nacionais e internacionais, de diversas áreas do conhecimento. 25 mil pessoas participaram, quase metade desse público externo à comunidade Unifesp. Estivemos juntos debatendo, conhecendo e expandindo o trabalho desenvolvido por docentes, técnicos, estudantes e pesquisadores da nossa universidade. Foram 110 sessões científicas, com 1.750 trabalhos de 6.900 autores, um recorde, 350 debatedores, 25 profissionais de tecnologia da informação e 17 profissionais de comunicação diretamente envolvidos, além dos 200 monitores voluntários. Contamos com tradução e interpretação em Libras. Tivemos também a apresentação do Coral Unifesp, dentre as mais de 30 atividades culturais da nossa comunidade. 6 salas simultâneas com sessões das 9 às 22 horas, com mais de 250 horas de conteúdo e interação entre os participantes pelo chat. Um trabalho feito por muitas mãos, que ultrapassou os espaços físicos e conectou a universidade a milhares de lares em todo o país e no mundo. Mostramos que mesmo diante de uma pandemia, a universidade não para. A universidade pública sempre esteve presente e continua buscando transformações para a sociedade. Essa é a nossa razão de ser, de existir. Agradecemos a toda a equipe que tornou este evento possível e a todos que participaram, tornando este evento realidade. Vocês fazem parte da nossa história. Te esperamos no próximo ano.